Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Marcela Pastro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Lembrando, sempre recados no começo do vídeo. Se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que estão abaixo do seu vídeo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, muito legal, pra gente entender um pouquinho como a gente pode voltar a gente ser nós mesmos, né? Como é que a gente pode voltar pra nossa essência? O que que acontece, Marcela? Não entendo. Por que aconteceu isso na minha vida? Vamos aprender tudo hoje na Astrologia Integrativa. Vou trazer para vocês um pouquinho de constelação e também vou trazer para vocês a astrologia, claro, porque está tudo pautado na astrologia. Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é para a gente entender uma coisa. Quando a gente vai lá na constelação familiar, o que a gente fala? Porque o amor precisa fluir, não é isso? Já ouviu isso lá, bonitinho? Tá tudo certo, tá tudo certo. O amor, ele precisa fluir. Então, ou seja, o que precisa ser repassado é o amor. A gente tem que se reconectar, estar incluído, estar incluída. A gente tem que estar com aquele sentimento de pertencimento. O que é sentimento de pertencimento? É sentimento, gente, da essência. É da essência. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vou tentar aprofundar mais isso, mas só para vocês entenderem. O que deve ser passado adiante para os meus descendentes é a essência. Eu superior, né? Então, são os valores espirituais. São os valores espirituais. Então, vocês estão vendo aqui neste exemplo que eu dei lindo, maravilhoso, né? Sei desenhar muito bem. Pessoal de Virgem, não fica nervoso, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui uma cobrinha. Essa cobrinha é como se fosse esse fio invisível, né, que perpetua todos nós, e que quanto mais a gente está conectado dentro do nosso coração, a gente conecta com o coração do outro e a gente sabe, somos todos um, somos uma unidade, tudo lindo. Vamos falar da família. Então vamos dizer que minha mãe e meu pai eram pessoas que conectaram com o seu eu superior e vibravam no amor. Então eu era um ser que fui alimentado daquele amor, porque meus pais estavam conectados nessa essência. Então, ou seja, o que repassou para frente foi a essência, né? Aí a gente vê aqui no gráfico que tem uma ruptura. Então aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, as pessoas se perderam, se desconectaram. É isso que acontece muito na nossa sociedade, né? Se perdem, vão buscar valores que são valores só materiais. Quando a gente busca só valores materiais, a gente se perde, né? A gente tem que ir para os valores espirituais, que são os valores invisíveis, né? E o que acontece? Quando se tem essa quebra, então o amor ele para de fluir. O amor parou de fluir, a essência parou de fluir. E o que eu vou repassar para frente? Tudo aquilo que não é essência, ou seja, todo o meu caos, minha bagunça, minha dualidade, minha tristeza, minha vingança, meus ciúmes. Então eu vou projetar tudo isso na criança. Então já viu aquela coisa? Como você é idiota, como você não sei o quê. É isso que os pais, sabe? Nossa, menino, como você é bagunceiro, como você é desorganizado, como você canta mal. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência, aprendam isso. A gente não enxerga nada como bom e nada como ruim. A gente enxerga as coisas como elas são. E a gente aceita as coisas como elas são. Então, isso é muito lindo. Então, ou seja, na hora que eu tô vendo, isso é lindo, gente, isso é lindo. Na hora que eu tô vendo uma criança que tá lá e às vezes ela tem um ritmo de desenvolvimento que às vezes é diferente do outro, de vez a gente apressar e falar, nossa, porque você é desengonçado, você não consegue. De vez a gente fazer isso, que tá muito conectado, né, na verdade, com a falta de essência, porque a essência ela tem paciência. Uma das virtudes da essência do espírito é a paciência. De vez a eu ancorar, acolher, né, dar suporte, motivar, né, também trazer esse lado assim, olha, tá tudo bem, hoje foi você que conseguiu isso. De vez eu trazer isso, o que eu trago? Eu simplesmente bato, falo que a criança não pode, e aí eu vou criando uma criança neurótica, vou criando uma criança com forte autocrítica, porque eu não estou conectada na essência. Então eu vou repassando os meus pontos escuros dentro de mim. Olha que coisa. Eu repartilho aquilo com meu filho, aquilo que está escuro e também aquilo que está claro. Então aqui, e aí o que acontece? Aí vamos lá, né? Vamos lá. Então o que acontece? Então, um exemplo, eu sou uma pessoa que eu nasci numa família
E eu falava assim, cara, tô me sentindo desconectada aqui, me sinto fora de família. Quem tem Quirón, casa 4, Quirón em Câncer, tem muito forte isso, tá? Saturno também, forte essas questões com Saturno e Capricórnio, Lua, Saturno, muito forte. Pô, eu tô me sentindo fora de casa aqui, não é isso aqui não, tô me sentindo fora de casa. Isso quer dizer o quê? Que a minha alma não foi alimentada. Então, ou seja, eu não recebi essência aqui não tem essência aqui, tudo bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em vidas passadas eu também estava fora da essência, é certo? Eu também estava fora da essência, porque senão eu não ia, gente, ir para uma família com esses pais. Eu não ia, eu ia numa família onde o quê? Bem, se eu estou despertado o amor, conexão com a minha essência, eu ia para uma família onde esses pais também estão conectados com essa essência. E o que acontece? Vai chegar num determinado momento que você fala assim, ops, peraí, não vou mais projetar nada no meu filho. Eu vou me conectar, eu vou fazer uma relação íntima, vou fazer uma reforma íntima. O que significa reforma íntima? Tirar aquilo que não é nós. Tirar aquilo que é o quê? Que não vai levar a gente a lugar nenhum. Gente, falar que uma pessoa é feia leva a lugar nenhum? Não. Mas, dependendo do estágio de consciência, eu posso fazer com que o outro fique mal. Então, ou seja, quantas vezes a gente já usou palavras que edificam pessoas e quantas vezes a gente já usou palavras que destroem pessoas? A gente sabe, gente, de casos de pessoas, a gente sabe disso, de casos de pessoas que ouviram determinadas coisas e às vezes cometeram suicídio. Aí você vai o quê? Nossa, mas você vai julgar o outro que é fraco? Não! Então, ou seja, a responsabilidade, o outro, claro, tinha que trabalhar sua autoestima. Porque se alguém chega pra mim e fala que eu sou feia, eu vou falar, filha, paciência, se você acha que eu sou feio, tá bom. Mas eu não posso simplesmente me rebaixar do que o outro tá falando, porque às vezes o outro tá conectado com esse tipo de visão, que nem ele tem também dele. Então, ou seja, e o outro, consequentemente, ele também tem que estar responsável e comprometido do que ele vai falar. Porque a gente não sabe na nossa sociedade o quanto as pessoas têm autoestima ou não. Mas a gente, vamos pensar, a gente é gentil, vamos ser gentis. A gente vai falar isso do outro? Por que eu ia falar que uma pessoa é feia? Eu tenho que chegar para ela e falar assim, ó, sua beleza é diferente, a sua beleza é diversificada, você tem coisas que eu não tenho, você tem questões despertadas que eu não tenho, e eu tenho coisas que você não tem, porque cada um tem um tipo de beleza, né? Alguns belezas mais refinadas, algumas belezas menos refinadas, mais lapidadas, menos lapidadas. É isso, é como se fosse uma pedra. Existem pedras mais lapidadas, menos lapidadas, que eu sempre dou exemplo do carbono grafite e do carbono diamante. Ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que tem um refinamento e o outro não. Mas esse refinamento vai vir através do que? Da minha conexão de essência. E aí o que acontece? Que aí aquele que consegue restabelecer a conexão, o que ele vai fazer? Ele vai repassar para frente, né? Novamente, como a gente consegue ver no gráfico, novamente a essência. Porque ele percebeu, ele teve uma percepção de falar, peraí, tá me machucando muito aqui, pô, a vida não é assim, pô, eu vim aqui pra sofrer? Não. Geralmente não é isso, vocês, pô, a vida tá travada, tá em crise, eu sofri pra caramba, eu vou buscar respostas, e essas respostas estão aonde? Dentro da gente. Então, essa questão que vocês estão passando, entendo, é importante pra vocês, porque muito provavelmente na família de vocês, e cada um que tá ouvindo aí, tem um monte de gente atrás de vocês, que tá tudo dentro de vocês aí. Então você tem que alimentar cada célula, né? Cada ser dentro de vocês com a essência. Então entenda o papel de vocês, se vocês estão passando e vocês estão buscando. Até vão, gente, tenha fé, persistência, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só ter calma, fé, que vai dar tudo certo. Então aqui a frase é, do quanto de essência desperta em mim, eu alimentei meu descendente. Ou seja, eu repassei para frente, né? Então, quanto eu alimentei o meu filho de essência, ou seja, dos valores espirituais, então, ou seja, dos valores morais. Então, ou seja, uma pessoa que chega e alimenta o seu filho, falando para ele que ele tem que bater, socar o outro, eu tô na essência, não. A essência, ela não vai querer conflito, ela não vai querer ter isso. A essência sempre vai buscar o quê? Ouvir os dois lados e ponderar, trazer sempre o equilíbrio. Então, assim, do quanto de essência eu repasso para frente, do quanto de essência eu repassei para frente, isso a gente consegue ver através da astrologia, dos mapas astrais. Então, isso a gente enxerga através dos mapas astrais. Provavelmente, mês que vem, eu vou estar trazendo para vocês um novo serviço, que é a questão da árvore genealógica através dos mapas astrais. Pelo menos até os avós.
dá pra gente enxergar muita coisa. Dá pra enxergar e falar assim, nossa, olha, tem aqui 2 gerações de novo com o mesmo aspecto. E olha, do lado de mãe e do lado de pai. Olha, de novo, aqui, de novo. Não consegue expressar essa energia. Que coisa, vamos trabalhar isso aí? Pô, qual é a dificuldade que eu tenho? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, né? Para que a gente, não repasse isso pra frente de novo. Porque, de alguma forma, isso tá chamando atenção aqui quando a gente vê esses padrões. Então, uma coisa que é interessante é o quê? O que eu recebi dos pais, né? Então, ou seja, o que eu recebi dos pais, muitas vezes, é o que eu vibrei em vidas passadas. Então, o que eu tô recebendo é o que eu vibrei em vidas passadas. Então, é aquela coisa, né? O que eu recebo da vida é o que eu dou para a vida. Então, ou seja, quanto menos eu tô conectada com o meu eu verdadeiro, com a minha essência, mais eu vou doar o quê para as pessoas? Mais eu vou doar os meus valores distorcidos, mais eu vou doar os meus medos, mais eu vou doar esse lado competitivo, porque o eu verdadeiro não compete com ninguém. Porque ele sabe que todo mundo tem uma luz, né? Então, esse eu falso, que aí é uma grande questão, que aí entra a psicologia, entra as terapias, entra a astrologia, né? Que eu acho que esse esqueminha fica fácil da gente entender. Esse eu falso, uma pessoa que chega pra mim e fala, ai, Marcela, eu não consigo fazer aquilo, porque eu me sinto tão rebaixada, ai, porque a minha mãe falava que eu não sabia cantar, então eu não sei cantar. Por quê? Esse eu falso responde a isso. Então, esse eu falso, essa autoimagem é construída a partir do referencial externo. Ou seja, o que representa isso? Então, a minha mãe olhava pra mim e falava assim, você é feio. Então, eu achava que eu era feio. Então, eu sou feio. Porque gente, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Porque a criança, se eu não perpetuar a essência, a criança desconecta. Vocês entendem agora? Então as crianças elas estão conectadas com o eu verdadeiro e aí o que acontece é que a gente vai desconectando elas e elas vão criando essa imagem falsa, né? Esse eu falso. E consequentemente, o que acontece? Então, exemplo, minha mãe falou que eu sou feia, então eu ponho lá, eu sou feio. Ai, meu pai falou que eu sou desajeitado, eu sou ajeitado. Ai, meu pai falou que eu sou agressivo, eu sou agressivo. E aí eu vou me apegando a isso, vou criando esse eu falso, esse eu inferior. Então eu vou me apegando a esses valores que os meus pais, que os referenciais externos colocaram pra mim. Seja os pais, professores. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, gente, com a vida, com as crianças. Não pode pôr em qualquer escola. Eu sei que a gente tem que respeitar momentos, mas a gente tem que ter uma responsabilidade com relação a isso, né? Então, exemplo assim, é uma questão da gente entender que cada coisinha que alguém falar, se essa pessoa não tiver consciência, tá marcando e criando esse eu falso. Tá fazendo o quê? O corte com a essência, com o eu verdadeiro. Isso é uma coisa importante. E aí, quando a gente vai na terapia, o que a gente tem que fazer? A gente chega lá e vai falar pra pessoa, você não é feia. A gente vai acolher aquele lado. O que é acolher? Eu pego aquele eu falso, quem acolhe é o eu verdadeiro. Eu acolho. E aí eu vou o quê? Eu vou desconstruindo aquilo que foram construídos, mas também está relacionado com aquilo que eu construí em vidas passadas, com aquilo que eu me apeguei em vidas passadas. Então, se eu fiquei vibrando que eu sou feio, eu vou atrair um pai e uma mãe que vão falar que eu sou feia. Por quê? Porque eu vibrei aquilo. Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar consciência, né? Que não é fácil não, gente, porque assim, se todo mundo tivesse esse tipo de consciência, poxa, legal, mas não é todo mundo que tem esse tipo de consciência, não é todo mundo que consegue se segurar na hora que for falar, não é todo mundo que vai buscar uma ajuda, seja interna, seja externa, né, não vai. Então o que acontece? Aqui a gente tem que saber o que? Se reconectar com o pai e a mãe interior. A pai e a mãe interior é a essência, é o eu verdadeiro, é o eu superior, tá, gente? É a nossa reconexão. Então, ou seja, eu tenho que me reconectar com meu pai e minha mãe verdadeiro. Porque assim, a gente tem que honrar o pai e a mãe que a gente nasceu, é lógico que a gente tem que honrar. Mas eu tenho que me reconectar com o verdadeiro, que é o eterno. Então, ou seja, esse processo de eu chegar e falar assim, poxa, mas meu pai tá falando que não é pra eu ir, minha mãe tá falando que é pra mim fazer medicina, minha mãe física, né? E eu sinto dentro de mim que é pra eu fazer, sei lá, ser palhaço. E aí, eu vou quem? Eu vou na minha mãe verdadeira interior ou eu vou na minha mãe externa? Vocês têm que ir sempre na mãe interna e no pai interno. Se o seu pai e sua mãe, que estão relacionados com a intuição, tá? A intuição é o pai e a mãe espiritual. Falar pra vocês serem palhaços,
Pô, é pra você ser palhaço. Porque às vezes a sua mãe tá projetando que ela queria ser médico, ou na cabeça dela é melhor ser médico porque vai ter mais dinheiro. Então o que você tem que falar? Você tem que chegar e falar assim, ó, meu, não é isso não, tá? E aí isso é muito legal, porque você tá fazendo o seu processo de individualidade, do tipo, olha, não sou isso que você quer, eu sou isso que eu sou, né? Então aqui dentro. Então, exemplo, se meu pai, que é esse exemplo que eu coloquei, se meu pai se achava feio, então ele se apegou a essa imagem que ele é feio. E é uma questão que ele precisa desconstruir, né? Então é uma questão dele. E ele então projeta essa distorção ao filho, né? Porque ele tá enxergando quem? Ele tá enxergando o filho, as coisas como são? Não, ele tá enxergando ele. Mas ele tá enxergando isso porque ele se apegou a essa imagem dentro dele. E o filho então constrói a sua imagem do que o pai projetava. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo projetar nos filhos o quê? Palavras e sentimentos edificantes, sempre. Tentar se esforçar. Eu sei que às vezes a gente sai umas coisas, né? Na hora do impulso, mas a gente tem que tentar, gente, se esforçar para isso, tá bom? Aí vamos trazer a função do escorpião nesse esqueminha mesmo, pra gente entender agora a astrologia. Então, o que é escorpião, né? Então, a gente tem a alma também. A alma, gente, a alma é o alimento do espírito. Então, se a gente não se conecta com a alma, a gente também não se conecta com o espírito. Então, ela é o mediador, né? Ela é um mediador. E aí a gente tem a personalidade. Então, a personalidade ela é muito moldada através do que? Da onde eu estou morando, da onde eu estou inserida. Então, ou seja, quanto mais eu sou uma personalidade condicionada às coisas externas, esquece do meu interno, eu vou ficando cada vez mais distante de quem eu sou. Aí essa questão, fico sem propósito, não sei para onde eu vou, me sinto sozinho, me sinto com solidão. Quanto mais eu tô conectado com o meu propósito de alma, com a minha alma, mais eu posso ficar sozinho onde eu tô e eu tô super bem. Por que eu tô bem? Porque eu me sinto em família. Porque a alma já está o que é ancorada no meu corpo, eu me sinto em família. Então a função aqui de escorpião é o que? Olha que lindo isso. É desapegar dos valores da personalidade. E se relacionar de forma íntima com a alma. Então, o que muita gente, na hora que vai fazer o formulário, seja de mapa astral, seja de outro serviço, fala: ah, eu queria tanto uma relação íntima com as pessoas. O que isso realmente significa? Na verdade, elas queriam um relacionamento íntimo com a alma. Com a alma delas, não é com as pessoas. Porque, na verdade, o seu relacionamento íntimo com o outro vai ser um reflexo do seu relacionamento íntimo com a tua alma. Então aqui a função do escorpião é desapegar de tudo aquilo que a gente cristalizou. Porque touro vai falar o que? Da cristalização, né? É um signo de terra. Então eu cristalizo aquilo. E às vezes aquele valor que me passaram, que as pessoas estavam valorizando tanto, né? Porque é aquilo, né, gente? Então se meu pai fica dando atenção que ele é feio, ele tá valorizando aquilo. Mas eu não sou feio, então, ou seja, eu tenho que fazer um processo de desapego para me conectar com a alma. Por isso que é um processo que a gente fala de iniciação, da iniciação espiritual, de você voltar para o que você realmente é, né? E aí a gente vê a função de Sagitário. Vamos entender a função também de Sagitário. Então, ou seja, por que a gente chega no momento que a pessoa chega pra mim e fala assim: ah, Marcela, minha vida não expande mais, não sei mais de nada, me sinto presa, me sinto sem ar, né? Por que isso acontece, gente? Por quê? Porque a função de Sagitário é o que? A expansão da alma. Né? É minha expansão, ou seja, é a gente chegar no topo da montanha. E a alma está muito relacionada com o nosso chakra cardíaco. O que acontece? Só que para expandir, eu tenho que expandir de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. Então, ou seja, vamos imaginar a lâmpada? A lâmpada, ela expande o quê? Vamos imaginar a lâmpada num quarto, ela expande de dentro para fora, ela ilumina tudo. Aí ela cresce, né? Então, ou seja, aí consegue ocupar todo o espaço interior. Ou seja, eu consigo entender, e lembrando que Sagitário é que nos dá a função. Ok? Eu tenho a função. Então, exemplo, eu já falei isso em outros vídeos. Eu vou entender, cada célula minha vai receber nutrição espiritual, entender a sua função. Então, ou seja, eu vou ter um corpo radiante, que a gente sabe que Sagitário tem uma saúde de ferro, tem uma saúde que consegue se recuperar por conta disso, porque a saúde entende
cada função. Então, ou seja, é aquela pessoa que não tem câncer, é aquela pessoa que se machucou, já sara, tem uma saúde a saúde ela é recuperável muito rápido, porque ela está conectada com a sua função. Então, cada órgão tem uma função. Então, quem que dá essa função? Quem dá essa função é a alma, né? É o espírito que dá essa função. E aí, vamos entender também a questão de aquário. Então, aquário a gente sabe que está relacionado com Urano, que está relacionado com a nossa individualidade. O aquário é, de fato, a gente ser a gente. Então, ou seja, eu fui tirando tanta coisa, a gente não fala assim, aquário, liberdade, independência. O que que é? Eu sou uma pessoa independente, consigo viver só comigo. Por isso que a gente fala que aquário ele é meio insensível, né? Não se conecta com as pessoas, porque na verdade ele já se conectou com ele. Né? Então, nesse sentido, por que ele se conectou com ele? Porque ele já fez o processo de desapego desses sentimentos, desses valores que repassaram pra gente lá em Escorpião. Né? Isso é uma questão bem interessante. Ele expandiu, ele sabe para onde ele tem que ir. Então, ou seja, ele é aquela pessoa que assim, eu tenho que ir, eu vou. Né? Então, isso é uma questão bem interessante que a gente tem que entender. Compreender. Então, a função de aquário é a individualidade. Então, a individualidade está relacionada com a nossa essência divina. Então, aqui é a conexão com a essência e assim eu me liberto das visões limitadas e sombrias da personalidade. Porque sabe quem fica toda hora nos autoflagelando? Não é a essência, gente. A essência, ela ama a gente, por isso que ela cria a gente. Quem, na verdade, é autocrítica, se autoflagela, é a personalidade. Porque, na verdade, é isso. É o caos que os meus pais vibraram e eu também vibrei. E aí eu fico muito isso. Por isso que vocês têm que fazer o processo de desconectar. Então, desconecta dessa personalidade. Desconecta e aí você vai criar uma nova personalidade. A gente muda a personalidade? Lógico que muda. Quanto mais eu conectado com a essência, mais eu vou transformando essa personalidade. E aí a personalidade ela vai se adequar às questões da essência divina. Não é a essência divina que se adequa à personalidade. Ou seja, vai chegar um momento onde o meu interno é igual ao externo, né? Então, ou seja, eu não tenho mais essa questão de divisão. Que é essa questão, eu não tenho mais essa questão de divisão, de dualidade. Uma coisa é uma coisa só, então é inteira, é uma coisa só, é uma unidade. Isso é uma questão interessante de aquário. Então, ou seja, quanto mais eu me liberto, lembrando que a quadratura com o escorpião, quanto mais eu me liberto dos sentimentos, né, profundos, dos sentimentos distorcidos. Por que são distorcidos? Porque são profundos, estão sem luz. Então, quanto mais eu me conecto com aquilo, melhor é pra mim. Então, mais eu me conecto. Então, assim, toda vez que você estiver numa situação, só vou dar um exemplo pra vocês, de vingança, de ciúmes, de raiva, de competição, de não sei o quê, todos esses sentimentos, né, de que você quer atingir e machucar o outro, tá na hora de você acionar mais a sua essência divina, porque isso está relacionado com a personalidade, tá? Então, ou seja, quanto mais vocês se conectarem com a essência, mais vocês vão soltar as coisas. Então vocês soltam, mas para que eu vou brigar com aquilo? Nem vou brigar. Mas isso é um estágio de consciência. Então, ou seja, assim, enquanto eu não tô nesse estágio, a gente põe alguns limites. Entendeu? Então, ou seja, assim, eu sei disso, a Marcela me passou isso, eu já li sobre isso, tenho consciência sobre isso, mas ainda não tô nesse grau. Então, o que eu faço? Eu ponho alguns limites saudáveis. Então, são limites assim, ó, nesse campo não entra em contato comigo não, porque eu não sei ainda lidar. E se eu não sei lidar, o que vai acontecer? O meu lado sombrio vai vir e eu não sei o que pode acontecer. Então, essa é uma questão interessante. Então, quanto mais eu me conectar com a essência e perceber que eu sou só luz, gente, eu não sou nenhuma imagem. Vamos trazer de novo, né, o último vídeo que eu fiz com relação ao escorpião. Eu sou só luz, eu sou só um projetor que joga luz. Eu não sou nenhuma imagem, então não se congelem a isso. Então, na hora que vier algum sentimento rebaixado, tá? Denso, como você não presta pra nada, porque isso que você vai fazer não serve. Toda vez que vier isso, vocês lembrem dessa aula ou vocês olhem e falem, eu não sou isso. Se desconecta. Tente fazer esse processo de desconexão. Cancela, vocês podem falar cancela. Então, vocês podem falar, meu pai e minha mãe me amam. Meu pai e minha mãe me amam. Quanto mais vocês colocam isso, meu pai e minha mãe interno, né, minha essência me ama, mais vocês estão acolhendo esse lado, né, dessa personalidade. E mais o que acontece? Quanto mais a essência acolhe a personalidade, o que vai acontecer? A essência abraça a personalidade. Então, é nesse processo que eu falo, vai se tornar uma coisa só. É quando a personalidade
humanidade, ela baixa a cabeça, não é isso? Às vezes, quando a gente pede colinho. Então quando a gente pede colinho, geralmente o que a gente faz? A gente desarma, a gente fica relaxado para o outro nos acolher. Então é nesse processo, tá, gente, que vocês comecem a trazer isso e entendam isso. Vocês não são isso externo. Marcela, mas eu ainda não consigo me desapegar. Então, tudo bem. Beleza, não consigo ainda me desapegar com relação a isso. O que eu faço? Então, nesse instante, você vai o que? Se perdoar. E, ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Você vai entender que você não é isso que você está repetindo ou que os outros estão repetindo. Então, você vai chegar e falar assim, eu não sou isso. Eu só estou apegado, eu só estou identificado com isso, tá bom? E aí, consequentemente, vocês vão trabalhar para trazer luz para vocês. Quanto mais vocês vão trabalhando a luz dentro de vocês, mais vocês vão trabalhando que esses desapegos, desses sentimentos, né, muitos obscuros, sombrios que ainda tem dentro de cada um de nós, tá bom? Então, gente, foi esse vídeo aqui que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado e um grande beijo para vocês. Fiquem em paz e fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau!